É isso aí, galera. Chegando aqui para o quarto vídeo da série Principais Campeões do Brasil, os grandes clubes do Brasil, suas grandes conquistas. Hoje falaremos sobre o multicampeão Cruzeiro, o time azul celeste das Minas Gerais. E o Cruzeiro tem como principal título a Copa Libertadores da América de 76, que foi disputada com 3 grandes jogos contra o River Plate. Como ambos ganharam seus jogos jogando em casa, no primeiro jogo o Cruzeiro bateu o River por 4-1, com grande atuação de Palinha e Nelinho. E no jogo de volta, o River Plate ganhou do Cruzeiro de 2-1, o que levou a uma disputa de terceiro jogo, dessa vez em campo neutro, realizado no Estádio Nacional em Santiago, no Chile. O Cruzeiro voltou a vencer o River dessa vez por 3-2, com gols de Nelinho, Eduardo e Joãozinho, e se tornava campeão pela primeira vez na América. O Bi da Libertadores. O Bi vem em 97, com 2 jogos contra o Sporting Cristal do Peru. O primeiro jogo no Peru, o Cruzeiro empatou por 0-0 e no jogo de volta no Mineirão ganhou por 1-0 com gol de Elivelton e conquistava o Bi da Libertadores. Supercopa Sul-Americana de 91, terceiro título internacional do Cruzeiro. Novamente o River Plate pela frente. O primeiro jogo na Argentina, o River ganhou por 2-0 do Cruzeiro e no jogo de volta o Cruzeiro goleou o River 3-0, com grande atuação de Mário Tilico com 2 gols. O Cruzeiro se tornou campeão da Supercopa Sul-Americana de 91. O Bi veio no ano seguinte, Supercopa Sul-Americana de 92, dessa vez outro time argentino, o Racing. O Cruzeiro já praticamente garantiu o título no primeiro jogo no Mineirão, vencendo o Racing por 4-0 com 2 gols de Gaúcho, um de Luiz Fernando e outro de Boiadeiro fechando a conta. No jogo de volta só foi administrar e o Cruzeiro acabou perdendo por 1-0 e mesmo assim se tornou campeão pela segunda vez da Supercopa Sul-Americana. O quinto título internacional do Cruzeiro foi a Recopa Sul-Americana de 98 e novamente o River Plate pela frente. Com 2 vitórias, o Cruzeiro se tornou campeão da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo no Mineirão vencendo por 2-0, com gols de Miller e Giovani. E no jogo de volta na Argentina, uma goleada por 3-0, com gols de Giovani, Marcelo Ramos e Gustavo. O Cruzeiro se tornava pela primeira vez campeão da Recopa Sul-Americana. Sexto título internacional do Cruzeiro. Copa Ouro Conmebol Nicolas Leoz. Foi em 95. E dessa vez chegaram 2 clubes brasileiros à final. No primeiro jogo, o Cruzeiro acabou perdendo por 1-0 para o São Paulo. No segundo jogo, o Cruzeiro voltou melhor e ganhou por 1-0 com gol de Dinei, o que levou o jogo para os pênaltis. E o Cruzeiro ganhou por 4-1 em pleno Pacaembu e foi campeão da Copa Ouro Conmebol. O último título internacional do Cruzeiro foi a Copa Master Supercopa Conmebol de 95, com 2 grandes jogos contra o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo no Paraguai, em Defensores del Chaco, terminou em 0-0. No jogo de volta, o Cruzeiro bateu o Olímpia por 1-0 com gol de Marcelo Ramos e se tornava campeão da Copa Master Supercopa da Conmebol. Mais um título internacional, um multicampeão esse Cruzeiro. O seu primeiro título nacional foi a Taça Brasil de 66, que posteriormente foi reconhecida como Campeonato Brasileiro. E foi contra o Grande Santos da década de 60. Com uma atuação memorável de Dirceu Lopes, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo das finais por 6-2, com 3 gols de Dirceu Lopes. No jogo de volta, o Santos abriu 2-0, mas o Cruzeiro virou o jogo para 3-2 e foi campeão pela primeira vez nacional, o primeiro título brasileiro do Cruzeiro. O Bi demorou a vir, veio só em 2003, naquele time que tinha Zinho e Aristizábal. O Cruzeiro foi campeão com uma atuação memorável desse time, mas só que naquela época não existia final, já era pontos corridos, já tinha mudado a forma de disputa. Um time que tinha Felipe Melo, tinha o goleiro Gomes, o zagueiro Cris, foi o grande campeão brasileiro daquele ano, era o Bi do Cruzeiro. 2013 veio o Tri, novamente em pontos corridos, o Cruzeiro liderou o campeonato com folga, com a grande atuação do goleiro Fábio, que se tornou um dos maiores da história, e do zagueiro Dedé. Era o tricampeonato do Cruzeiro.
No ano seguinte, o Cruzeiro voltou a ser campeão brasileiro, dessa vez fazendo 80 pontos no campeonato. O time que tinha a mesma base do time do campeonato anterior, que contava com, além de William Bigode, com o grande Everton Ribeiro, goleiro Fábio, Dedé, Júlio Batista e companhia. Era o tetracampeonato do Cruzeiro, que também contava com o Dagoberto, o jogador com maior número de títulos na história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, a primeira de muitas do maior campeão da história da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou sua primeira Copa do Brasil em 93, confrontando o Grêmio na final. O primeiro jogo no Olímpico terminou em 0-0 e no jogo de volta no Mineirão, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 2-1 com gols de Renato Gaúcho e Cleison. Pingo descontou para o Grêmio. Era o primeiro de muitos da Copa do Brasil. 96, pouco depois veio o Bi, dessa vez enfrentando o Palmeiras. Primeiro jogo no Mineirão, um empate 1-1. E no jogo de volta, no Palestra Itália lotado, o Cruzeiro venceu, com gols de Renato Gaúcho e Marcelo Ramos novamente, e se tornava bicampeão da Copa do Brasil. O Tri, também pouco tempo depois, em 2000, novamente contra um time paulista, dessa vez o São Paulo. Primeiro jogo no Morumbi, 0-0. E no jogo de volta, o Cruzeiro de virada bateu o São Paulo por 2-1 e se tornou tricampeão da Copa do Brasil. 2003, o Tetra, aquele time que tinha Alex como regente do time, empatou o primeiro jogo no Maracanã e no jogo de volta, com grande atuação de Luizão, Aristizábal, David e Alex, bateu o Flamengo por 3-1 e se tornava tetracampeão da Copa do Brasil. 2017, mais uma vez o Flamengo na final, assim como o River Plate, um grande freguês do Cruzeiro em finais. Primeiro jogo também no Maracanã, o Flamengo abriu a contagem no final do segundo tempo com Paquetá e Arrascaeta, depois de uma falha do goleiro César, empatava para o Cruzeiro. No Mineirão, o Cruzeiro jogou bem na defensiva por ter um time até um pouco inferior ao Flamengo, segurou 0-0, que levou a disputa para pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Fábio. E o Cruzeiro venceu por 5-3, se tornando pentacampeão da Copa do Brasil. No ano seguinte, mais uma vez, campeão da Copa do Brasil, o sexto título, o Hexa. O Cruzeiro dessa vez enfrentou mais um clube paulista e dessa vez foi o Corinthians a sua vítima. No primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 1-0 com gol de Thiago Neves. E no jogo de volta em Itaquera, na Arena Corinthians, o Cruzeiro fez um grande jogo e voltou a vencer por 2-1, novamente com gol de Arrascaeta, dando mais um título para o Cruzeiro da Copa do Brasil. Sexto título Hexa. Esse grande clube, um time multicampeão, um dos times que tem maior número de conquistas grandes no futebol brasileiro. Esse foi o vídeo do Cruzeiro. Quem gostou, compartilha o vídeo, tira onda com geral, mostra que seu time é multicampeão. Dá aquela moral, se inscrevam no canal e comentem. Um abraço e fiquem com Deus.